Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, como foi a aula passada? Gostaram? Gostaram ou não? Eu tava um pouco diferente, né? Tá, a voz diferente. Oi? Tava com saudade de mim? É. Não, é resultado da prova, eu caí fora. Muito bem. Gostaria de dizer que a prova foi corrigida, tá? Nós levamos cerca de 3 horas para corrigir a prova, tá? Um pouco mais do tempo que vocês levaram para fazer, né? E isso é bom, porque a equipe é boa para corrigir. É muito fácil corrigir aquilo que está bem feito ou aquilo que não está nada feito. Essas são as coisas fáceis de serem corrigidas. As coisas mais complicadas de serem corrigidas é quando a pessoa começa de um lugar, vai para outro e volta para o mesmo lugar. Eu não sei o que acontece. Coisas estranhas aconteceram na prova, isso é fato, né? Então o professor Emerson iniciou a aula de primitivas. Aula de primitivas. E você deve ter percebido que primitivas é um assunto bem tranquilo, né? O início de primitivas parece ser um assunto bem fácil. E assim como eu conversei com o pessoal da tarde, eu falei para eles não se enganem com esse assunto, tá? Ele é muito simples no início porque você já entendeu derivada, porque você já sabe derivada. Então, como você sabe legal derivada, então o início de primitiva é fichinha. Então, como aparentemente parece ser muito fácil, você tende a deixar de lado, né? Não faça isso, não cometa esse erro, tá? Porque primitiva vai dificultando aos poucos e se você não acompanhar esse nível de dificuldade, você vai ficar para trás, tá? Não permita isso, tá bom? A gente já chegou aqui, não vamos vacilar agora. Então, olha, só para recapitular o que o professor Emerson fez com vocês, se eu tiver uma função, por exemplo, x ao cubo mais 1, qual seria a primitiva dessa função? Qual seria a primitiva? X a quarta sobre 4 mais x. Pode parar aí, né? Essa é a primitiva, mas se você quer a primitiva mais geral, aí você coloca a constante. Tá bom? Essa aqui é uma primitiva, tá? Mas essa é a primitiva mais geral. Aborda todas, tá bom? E a ideia, basicamente, é você olhar para essa função aqui e derivar ela. Você tem que olhar para ela, derivar, tem que dar a sua função inicial, tá bom? A derivada dessa tem que ser igual a essa aqui, tá? Basicamente foi isso que o professor Emerson fez com vocês, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e vamos parar de falar a palavra primitivas. A gente vai falar hoje em diante só soma de rima, tá? E vamos falar também de integral. Esses serão os termos que a gente vai utilizar hoje, tá bom? Para de falar de primitivas e vamos falar só integral ou soma de rima. Muito bem. Vamos lá. Então, o que a gente quer agora é integral de rima, tá? O que esse gênio da humanidade fez pra gente, tá? Então, a gente vai pegar a ideia dele para estudar um pouco. Então, primeira pergunta: como calcular a área limitada por y igual a 4? Então, a gente quer fazer isso aqui, ó. Se você tem lá é y igual a 4, né? Tá. Essa aqui é y igual a 4, tá? A outra lá qual era?
x0, né? Isso, x0. Quando você faz x igual a alguma coisa, é uma reta vertical, tá? x0 e x5. Então, esse aqui é o x5. Então, ok? Esse aqui é o x0. Então, ele quer saber como calcular essa área. Tá bom? Essa é a pergunta. Como vocês fazem para calcular essa área? A área do retângulo, direto. Tá? Área do retângulo, então aqui não preciso de muitas ferramentas matemáticas. Você precisa saber a base e a altura. A base tem tamanho 5, a altura tem tamanho 4. Então você faz 5 vezes o 4. Essa área vai dar 20 unidades de área. Tá bom? Já que eu não te disse quais são as medidas, tá? Então, muito tranquilo, não tem muita coisa que ser feito. Matemática básica desde o quinto ano, talvez, você consegue fazer essas coisas. Muito bem, agora essa outra. Essa outra aí, você quer o seguinte. Está da seguinte forma, lá está como? Acho que é y igual a x. Acho que é, né? Y igual a x, aí os eixos x e a reta x0 e x2. Isso. Então a próxima é essa aqui. Tá? E suponha que esse aqui seja o 2. E esse aqui é o 0, né? Então a área que ele quer que a gente determine é essa área aqui. Como é que eu calculo essa área? A área do triângulo, certo? Aqui, como é um triângulo retângulo, você pode pensar logo direto que isso aqui é a metade da área desse retângulo. Como você sabe a área do retângulo, que é base vezes altura, como é metade, você divide por 2, tá? Então a área desse triângulo aí é a base, que é 2, vezes a altura, que também é 2, dividido por 2. Você cancela esses dois aqui, então vai te dar 2 unidades de área. Até aí, nada demais, né? Tudo isso a gente já conhece. A área do retângulo, do triângulo, eu acho que você vê no sexto ano, talvez. Ou talvez um pouco antes. Muito bem. E agora a gente dá um salto. O salto é este aqui. Suponha que agora você tenha uma parábola, tá? Você tem uma parábola e você queira entre 0 e 2, entre 0 e qualquer coisa, 0 e 1, vai. Até aqui. Suponha que você quer agora essa área. E agora? Como a gente faz? Como a gente faz para calcular essa área? Qual é a ideia? A gente tem ferramenta matemática básica para resolver isso? Não tem. Né? A gente não tem nada que a gente conheça no ensino básico nos ajuda a resolver isso. Tá? Mas a gente pode pensar em algumas coisas. Tá? Por exemplo, você poderia pensar o seguinte, olha. Poderia pensar assim, ó. Liga esse ponto a esse ponto. Aí você diz assim, ó, a área que você quer, ela está dentro desse triângulo. Você poderia pensar assim, né? Então a área desejada é menor que a área desse triângulo. Tá ok? Essa é uma ideia, né? Você poderia, por exemplo, pegar esse ponto bem aqui e passar aqui uma reta tangente. Fazer isso aqui. Com essa reta paralela a essa.
Essa reta existe pelo teorema do valor médio, né? Eu consigo uma reta tangente que é paralela à reta secante, tá? Essa reta existe, e você poderia dizer que a área desse triângulo pequeno aqui é menor que a área que você quer, tá? Então você poderia pensar assim, ó, tem a área do triângulo maior, vou colocar aqui triângulo menor aqui. Tem a área do triângulo menor, que eu vou colocar T minúsculo. Tem a área do triângulo maior, que eu vou colocar T maiúsculo. E tem a área desejada, tá? A área desejada é menor que a área do triângulo maior e ela é maior que a área do triângulo menor, tá? É o máximo que a gente consegue, tá? Sendo que esse triângulo aqui não é simples de ser determinado, tá bom? Mas já é uma boa aproximação. Você já sabe, ó, as áreas estão nesse intervalo, tá? Agora, uma coisa que tu podes fazer olhando para a educação básica é o seguinte. Como é só esse lado da parábola, eu vou restringir um lado isso aqui. Vou fazer assim, ó. Isso aqui. E vou dividir. Suponha que isso aqui é um 1, tá? Então, vou pegar aqui a metade do 1, que é meio. Vou pegar esse ponto, tá? E vou fazer duas contas, tá? Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar primeiro esse tamanho, de 0 a meio. De 0 a meio, quem é o cara que tem a maior imagem? É o meio, né? Que é esse cara bem aqui. Então, eu vou pegar um retângulo aqui. Vou pegar esse retângulo. Tá? Qual é a área desse retângulo? Como é que a gente faz? É a base vezes a altura. Como aqui é meio, a imagem do meio por essa função, que é o x ao quadrado, então eu vou calcular, ó, f de meio é meio ao quadrado. Isso dá 1/4, tá bom? Agora eu vou olhar para o outro. A maior imagem entre meio e 1 é o 1 aqui em cima. Essa é a maior imagem. Então eu vou fazer o seguinte, vou elevar isso aqui e vou pegar esse retângulo. Tá? Esse retângulo eu também sei calcular a área. 1 ao quadrado dá 1. Então esse tamanho é 1 e a base é meio. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. F de 1 é o próprio 1. Então, se eu chamar isso aqui de retângulo 1 e esse aqui de retângulo 2, então eu posso somar o retângulo 1 com o retângulo 2. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. A área do retângulo 1 é igual a base, que é meio, vezes a altura, que eu já sei que é 1/4. Isso dá 1/8. Tá? Agora, a área do retângulo 2, a base é meio, vezes a altura, que é 1. Então, esse aqui vai dar meio. Tá? Para eu escrever equivalente a esse, vai ficar assim, ó. Multiplico por 4 em cima e embaixo, vai ficar 4/8. Tá? Agora eu vou somar as duas áreas, que eu vou chamar de A área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2. Essa área vai dar, a área do retângulo 1 é 1/8. A área do retângulo 2 é 4/8. Isso vai dar 5/8. Tá? E eu pergunto para você, a área que tu queres, ela é maior que 5/8 ou menor que 5/8? É menor. Entendeu? Então, é menor que 5/8 essa área. Então, você tem um certo erro aqui. Tá? Um erro para mais. O que você pode fazer com esses retângulos para diminuir esse erro? Aumentar a quantidade de retângulos. Diminuir o tamanho dos retângulos. Tá? Essa é uma ideia. Então, vamos fazer mais um passo. Eu vou diminuir os retângulos. Então, aqui eu usei 2 retângulos. Agora eu vou fazer um com 4 retângulos.
Tá bom? Então, vou fazer esse aqui. Você que é um cara mais ou menos assim. Esse aqui é 1. Esse aqui é meio. Metade desse. Metade desse. Tá? Como eu estou dividindo em 4 partes, a gente pode pensar aqui. Esse aqui é o 2 de 4. Esse aqui é o 1 de 4 partes. Esse aqui é o 3 de 4 partes. Esse aqui é o 4 de 4 partes. Tá bom? Pode pensar assim, que fica mais fácil, tá? Então, você já sabe que esse aqui é o meio, esse aqui é o 3/4. Muito bem. Então, agora estão aí os retângulos, olha. O maior está bem aqui. Agora eu vou pegar esse retângulo. Tá? Qual é a maior imagem dele? É esse ponto, né? Então, eu vou calcular o f de 1/4. É 1/4 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 16. Tá? Agora, eu vou calcular esse aqui, ó, que é esse ponto. A imagem é isso aqui, ó. Olhando só para esses dois retângulos e esse primeiro retângulo aqui, onde a gente está errando mais? Aqui ou na situação 2? Na situação 1 ou na 2? Na 1. Né? Porque, olha, a 1, o retângulo seria isso aqui, ó. Ia estar pegando esse aqui também. Tá? Mas na situação 2, com o corte que eu fiz, eu já não estou cometendo mais esse erro aqui. Estou cometendo um erro menor. Tá? Aí eu venho aqui para o meio, o f de meio a gente já calculou. O f de meio está aqui, que é 1/4. Tá? Vou para o 1/3 aqui, ó. Tá bem aqui. Eu pego esse cara. Aliás, 3/4, né? O f de 3/4 é 3/4 ao quadrado, que é 9 sobre 16. Esse aqui eu posso colocar como sendo 4 sobre 16, tá? E o último retângulo aqui, que é esse cara aqui, a imagem dele é o 1 lá em cima, então vai ficar 1 vezes o 3/4, né? Então vamos calcular as áreas agora. Eu vou chamar isso aqui, ó, de retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3 e retângulo 4, tá? Então esse aqui é o R1, R2, R3 e esse aqui é o R4. Vamos somar essas áreas e ver como fica. Então, olha só, a área 1, o que você tem? A base que é 1/4, vezes a altura é 1 sobre 16, tá? Então, a área do retângulo 1, a base é 1/4, vezes a altura, que é 1 sobre 16. Então, essa área dá 1 sobre 64. Agora, a área do retângulo 2 a base é sempre a mesma, certo? Sempre a mesma base, tá? Então, a base é 1/4, vezes a altura, que é 4 sobre 16. 1/4, vezes a altura, que é 4 sobre 16. Isso aqui eu não vou simplificar, tá? De propósito. Só para deixar sempre o 64 aqui embaixo. A área do retângulo 3 é 1/4 vezes a altura, que é 9 sobre 16. Vai dar 9 sobre 64. E a área do retângulo 4 é 1/4 vezes a altura, que é 1, né? 1, que é o retângulo todo lá. 1 é a mesma coisa que 16 sobre 16.
Isso aqui vai dar 16 sobre 64. O certo é que eu vou ter que somar essas 4 áreas, tá? Então vamos somar elas. Então essa área aí, a área dos retângulos, somando, o denominador sempre 64. Então eu vou somar aqui, ó. 16 com mais 4 vai dar 20. 9 com mais 1 dá 10, então vai ficar 30 sobre 64. 30 sobre 64, tá? Agora há pouco nós tínhamos achado quanto? 5 sobre 8. Vamos comparar essas áreas? Olha, a outra área que a gente tinha achado era 5 sobre 8. Vamos identificar essa com essa. Para eu chegar em 64 aqui embaixo, eu vou multiplicar tudo por 8. Tá? Então, essa área ela é equivalente a 40 sobre 64. Tá bom? Então, olha. Observa que o valor que eu cheguei é 30 sobre 64. Na primeira conta era 40 sobre 64. Se eu diminuir mais ainda esse retângulo, o que você acha que vai acontecer com aquele valor? Ele vai diminuindo, certo? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ou seja, o erro que eu estou cometendo é cada vez menor. Tudo bem? Mas ele vai diminuir sempre? Será que ele vai para zero? Ele vai diminuir até chegar em zero? Não. Você acha que ele vai diminuir e vai chegar até onde? Até onde que você acha que vai chegar? Vai chegar cada vez mais perto da área desejada, que é a área embaixo da curva. Tá bom? Isso se chama de soma de Riemann. Tá? Essa é a ideia do Riemann. Essa é a ideia genial dele. Tá? Eu posso não saber calcular a área de uma coisa encurvada, mas eu sei a área de retângulos, eu posso aproximar essa coisa encurvada por retângulos. Tá? Essa que foi a ideia genial dele. Então, olha lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui no GeoGebra. Olha só, eu tenho uma função cúbica aí, tá? Nessa função cúbica, suponha que eu quero calcular a área de menos 2 até 1, tá? Suponha que eu quero calcular essa área. Deixa eu só esconder isso aqui por enquanto. E eu vou colocar aqui para vocês. Integral dessa função f de menos 2 até 1. Essa integral é 5,25, que é essa área aí. Tá? Então, eu vou anotar aqui. Essa área aí é 5,25. Tá? Esse é o valor. Agora eu vou fazer o seguinte. Já a área exata é essa. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma soma de Riemann. Tá? Fazer uma soma de Riemann de menos 2 até 1, só com um retângulo. Olha quanto é que está dando. Está aqui o valor aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Conseguem? Tem um 3 bem aqui, tá? Mais 3 para 5,25 está longe ainda. Né? Então o erro está grande. Por quê? Eu peguei só um retângulo. Tá? Então eu vou aumentar essa quantidade de retângulos. Ok? 1, 2. Quando eu coloquei 2 retângulos, não mudou. Tá? Vou colocar 3 retângulos agora. Também não mudou. 4. Aí já mudou. 4 retângulos ficou 3,39. Olha lá. 5 retângulos, 3,73. Esse valor está subindo. Tá? Então eu vou embora aqui. Ó. Observa que eu vou colocando cada vez mais retângulos. Então a minha chance de aproximar do que eu quero é bem grande, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse cara daqui que ele não quer ir. Tá. Olha lá. Então eu vou colocando cada vez mais retângulos, tá? O valor está indo, tá 4,7, está aumentando, 4,8, 4,9. A resposta eu sei que é 5,25. Então, por mais que você diga, eu já coloquei 30 retângulos, ainda não cheguei, tá?
Diz, professor, vou ter que fazer todos esses retângulos? Não, isso é só ideia de rima. Tá? Tem uma conta fácil para descobrir isso rápido. Você vai, ó, aumenta a quantidade de retângulos, olha quanto está chegando o valor lá, 5,1. Dizer assim, professor, eu já fiz, olha lá, já fiz 71 retângulos. Com 71 retângulos você chegou no 5,14. Ainda falta, ainda não chegou. Tá? Então você continua esse processo. Né? Você vai, por exemplo, para 200 retângulos. Vou colocar aqui 200 retângulos. Você está no 5,21. Né? Aí você pode se perguntar, nossa, eu já coloquei 200 retângulos e ainda não cheguei na resposta. Será se ainda tem espaço? Será se 200 retângulos já não pegou todo mundo? A resposta é, não pegou todo mundo. Ainda tem gente sobrando. Quer ver? É só você fazer assim, ó. Você vai com a sua... Alguém aqui assistiu Thundercat ou não é do tempo de vocês? Credo, professor, Thundercat é lá do tempo do vovô, né? Vocês têm que ter uma visão da espada guerreira. Que visão é essa? Visão além do alcance. Além do alcance. Você não consegue enxergar ali que está faltando coisa, mas está faltando muita coisa ali. Tá? Tá faltando muita coisa, olha lá. Eu vou me aproximar para você ver que está faltando muita coisa ainda. Perceberam aí? Olha aí. Os retângulos aí, olha os buracos que estão faltando ali, ó. Tipo triângulos. Não são bem triângulos, mas está faltando ainda. Já usei 200 retângulos, mas ainda estou perdendo um monte de coisa aí. Tá? Então, por mais que aos seus olhos pareça que já foi tudo, a espada guerreira diz que ainda falta. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais, então. Então, antes, vamos fazer o seguinte. Já usei 200 retângulos. 201, 202. Olha lá, vou aumentando a quantidade de retângulos, mas ainda está faltando. Tá vendo como ainda está faltando? Estou aumentando, ó. Vou aumentar bastante. Coloquei 257, ainda está faltando. Vou aumentar bastante aqui, vou chegar em 307, ainda está faltando. Eu vou embora aqui, colocar 400 retângulos, ainda falta. Observa? Vou colocar 500 agora. Ainda falta. Entendeu? Por mais grande que seja o número que você pegue, ainda falta. Só que cada vez falta menos. Então, quantos retângulos você acha que você vai ter que pegar? Manda isso para o infinito. Entendeu? Lá funciona. Tá? Então, essa que é a ideia do rima. Tá? Quanto mais retângulos você pegar, mais próximo você está do resultado. Ok? Olha a quantidade de retângulos aí que a gente pegou. Praticamente pintamos toda a área. Eu digo praticamente, porque a gente sabe que não pegou tudo, né? A gente acabou de vir lá do zoom. A gente acabou de vir de uma aproximação onde mostra que tem coisinhas perto da borda que não foram pegas. Tudo bem? Essa é a definição de soma de rima, tá? Geometricamente falando. Agora vamos para a escrita, para vocês verem de fato como é que a coisa funciona. Isso tudo aqui foi o que a gente acabou de falar. A soma de rima é isso. É fazer o seguinte passo a passo. Tudo bem, pessoal? Isso aí? Ficou claro? Nota que isso é uma ideia semelhante à ideia de derivada que a gente fez, né? Lembra quando a gente pegava a reta secante? Você pegava 2 pontos, era secante. Pegava pontos cada vez mais perto, para poder transformar aquela reta secante numa reta tangente. Lembra que a gente fez isso? Só que fazer isso parecia ser uma coisa muito perigosa, porque para fazer isso eu precisava que esses pontos estivessem muito perto um do outro. Fazer esses caras muito perto um do outro é fazer aquele h que está no denominador de uma fração ir para zero. Então isso é se aventurar demais, aparentemente, né? Mas a gente viu que não.
que a gente pode fazer isso tranquilamente, que dá origem ao que a gente chama de derivada. Tá? Aqui você vai mandar a quantidade de retângulos para o infinito. Aí você pensa assim, então vou ter que somar uma quantidade maior de retângulos cada vez mais. Então essa soma vai dar infinita. Não, não vai. Vai ficar presa ali, vai ter uma limitação, tá bom? Ela vai convergir. E a ideia que tu pode pensar é o seguinte, ó. Eu peguei um retângulo aqui, esse retângulo, nota que ele está por cima da curva, né? Sempre está pegando coisas por cima, tá? Então, naturalmente, essas somas que eu vou fazer aqui sempre serão superiores à área que eu quero, tá? Então, essas somas são chamadas de somas superiores. Tudo bem? São os retângulos que estão por cima. Mas eu poderia ter pegado assim, ó. Ter pegado esse retângulo bem aqui, ó. Vou fazer de amarelo para ver se fica bem fácil de visualizar. Esse carinha, eu poderia ter pegado esse carinha aqui. Esse outro aqui. E esse carinha eu não consigo pegar ninguém. Tá? Perceberam aí? Eu poderia ter pegado uma sequência de retângulos por baixo. Tá? Claramente, essa sequência de retângulos por baixo, sempre quando eu somar essas áreas, vai dar inferior à área que eu quero. Tá? Então, essa será o que nós chamamos de soma inferior. O que eu sei que quando eu aumentar essa quantidade de retângulos, a soma superior tende à coisa que eu quero, a soma inferior tende à coisa que eu quero, e quando eu mando isso para o infinito, as duas vão tender para o mesmo valor. Mas o que é isso? Se não é o que nós já estudamos. Limite, nós estudamos que o limite existe se os limites laterais existem e são iguais. Lembra que a gente viu isso? Né? Então, a mesma história aqui da soma de rima. Então, tu vais ter um certo valor, que eu vou chamar de área, que tu estás estudando. Ela vai ser inferior, ou pode ser até igual, à soma superior. Tá? E ela é maior ou igual que a soma inferior. Tá bom? Então, a soma inferior sempre é menor ou igual que essa área e é menor ou igual que essa área. Quando você aplicar o limite, essas coisas coincidem. Tá bom? E essa vai ser o que a gente chama de soma de rima. Tá? Então, formalizando agora, como é que tu vais formalizar isso? Vais formalizar assim, ó. Suponha aqui que você tenha a sua curva. Eu não vou colocar aqui a curva aqui, eu vou colocar mais em cima, só para você visualizar. Suponha essa curva e eu quero fazer isso de A até um certo B. Vou colocar o B para cá. Suponha que a curva faça isso. Então eu quero fazer isso aqui. Tá? Então, eu tenho que pegar retângulos cada vez menores, certo? Então, eu vou pegar aqui embaixo o que nós chamamos de partição. Tá? Então, eu vou realmente dividir esse segmento AB em partes cada vez menores. Tá? Então, o meu primeiro, que eu vou chamar de x0, x0 vai ser o meu A. Tá? Esse vai ser o meu x0. E o último vai ser o meu xb. O xn vai ser o xb. Tá bom? Vou só trocar aqui a escrita. Esse aqui vai ser o meu primeiro. Esse é o meu x0. Tá bom? Aí eu pego um próximo aqui, que seja maior que o x0. Então, depois eu pego um x1. Depois eu pego um próximo. Vai ser um x2. Depois eu pego um próximo. Vai ser um x3. Nunca pode ser igual, tá? Sempre menor. Vai embora. Até um... Eu vou adiantar mais aqui. Até chegar no xn. Tá? Essa aqui vai ser a sua partição. Tá bom? Isso nós chamamos de partição. A partição sempre é assim. Você pega um intervalo. O extremo de um intervalo vai ser o teu A0. E o outro extremo vai ser o teu AN. Tá bom? E você divide em quantas partes tu quiseres.
Aí, suponha aqui o teu intervalo. Tem intervalo A, tem o intervalo aqui B, tá? Tem aqui um certo x, i. E tem um próximo a ele, que eu vou chamar de xi mais 1. Tá ok? Tem esses carinhas aí, tá? Eu poderia ter pegado aqui, ó, esse aqui é o meu x0, o primeiro, e esse aqui vai ser o meu x1, tá? Entre o x0 e o x1 tem um certo espaço, tem um tamanho aí, tá? Então eu posso falar assim, ó, como é um tamanho, é uma certa variação em x, que é o x1 menos o x0, tá ok? Eu posso dizer que esse é a minha primeira variação. Tá bom? Posso chamar que essa é a minha primeira variação, tá? Então, aqui é a mesma história. Existe uma certa distância aqui entre o xi e o xi mais 1. Então, essa vai ser a minha iésima mais uma variação. Isso é o xi mais 1 menos o xi. Opa, aqui é o i. Tá ok? Esse tamanho aqui, essa variação. Professor, por que você está escrevendo isso? Porque eu quero fazer exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Lembra que a gente pegou quanto é esse tamanho? Esse tamanho aqui é 1/4, tá? E o outro que a gente fez era meio, lembra? Lembra que era meio? Então, eu estou pegando o tamanho dessas bases. O tamanho dessas bases é quanto? É um delta xi mais 1. Tá bom? O tamanho das bases, tá? Agora, aqui, nós só estamos vendo o seguinte. O cara que é o mais alto ou o cara que é o mais baixo. O mais alto é a soma superior e o mais baixo é a soma inferior. Aí você diz assim, só existem essas duas escolhas? Não, não existe só essas duas escolhas. Existe uma outra escolha que talvez seja mais interessante que as duas. Olha, observa. Eu poderia ter o seguinte, aqui. Vou pegar esse cara aqui, tá? Olha só que escolhas existem. Existe o cara que eu posso escolher que é o maior aqui, que vai dar esse retângulo daqui para baixo, tá? Existe o cara que eu posso escolher que é o menor, que vai dar esse retângulo aqui para baixo. Mas existe um cara que talvez seja mais interessante que os dois, que é um cara aqui intermediário aqui. Olha, existe esse cara, tá bom? Que ele tem uma área que é menor que a área maior, tá ok? E é maior que a área menor. Então, talvez a aproximação desse cara seja melhor que as duas anteriores, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, olha, em cada intervalo desse, você escolhe um lambda i, tá? Em cada intervalo desse, tá bom? É só para a gente identificar com esse carinha aqui, xi mais 1, então eu vou escolher lambda i mais 1, tá? Só para ter a mesma identificação, tá bom? Então, você escolheu esse carinha e você vai olhar para a imagem dele, que é a altura do retângulo, tá? Então, a área desse retângulo seria quem? A variação de x vezes a altura, tá bom? Então, a área desse retângulo aí, a área do retângulo que eu vou chamar de retângulo I mais 1, é como? É a imagem desse lambda I mais 1 vezes a área, vezes a base, que é um delta x i mais 1. Deu para entender? Essa é a área do retângulo, tá? Só que quantos retângulos estão aí? São um monte de retângulos, né? Até o n-ésimo retângulo. Então, eu vou ter que somar todos eles. Em matemática, existe uma notação para isso, dessa soma. Então, essa soma, que eu vou chamar de S, existe uma notação, que é isso aqui, ó. É o somatório do f lambda i mais 1
vezes delta x i mais 1. Pronto. Essa aqui é a soma. Tá bom? Esse símbolo significa que você vai somar todos esses caras. Essa aqui é a área de um retângulo, soma com a área de outro retângulo, soma com a área de outro retângulo, e assim você vai fazendo. Tá? Esse é o símbolo. Tudo bem? E você quer isso, somar os n possíveis. Tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Tá? Eu sei que é um pouquinho abstrato, mas a ideia é essa. Tá? Então, isso tudo é o que está nesses slides, tá? Aí você vai somar todas as áreas possíveis e a nossa definição de soma de rima é essa que está nesse slide aí. Essa é a nossa definição, olha lá. É integral de A até B da função dx é igual àquela soma, olha lá. É a soma da imagem de lambda i, tá bom? Ele está chamando de lambda i, eu chamei de lambda i mais 1. Tanto faz, isso é indiferente, tá? Lambda i mais 1 vezes a variação de xi com esse i variando de 1 até n. Só que nota que quando esse n estiver fixado, sempre vai faltar um pouquinho lá, certo? Então, você precisa mandar esse n para o infinito. Daí surge aqui limite de n indo para mais infinito. Tá ok? Essa é a definição da soma de rima. Tá? Essa é a definição da integral de rima. Tá ok? Então, essa é a nossa integral. Tá? Olha, e esse formalismo aqui eu preciso escrever para vocês. Mas, na prática, a gente não faz isso. A gente não faz essa conta aqui na prática. Tá? Nas nossas notas de aula, tem uns 2 ou 3 exemplos fazendo isso aqui. Calculando as somas. A gente não vai fazer isso aqui. Tá? Porque na prática você não vive fazendo isso. Você vive fazendo isto. Tá ok? Deixa para a parte computacional ficar fazendo isso. A gente não vai fazer. Tá bom? Nas nossas aulas não vou fazer. Está feito no livro do Guidorize, está feito no livro do Stuart, está feito nas nossas notas de aula. Então tem lá as continhas lá. Quer testar? Faça lá. Tá bom? Eu não vou fazer. É muita continha. É conta demais. Tá maluco? Eu vou fazer isso aqui. Tá? Isso que nos interessa. Tá bom? Muito bem. Então, existe esse resultado que eu não vou demonstrar porque ele é um pouco técnico. Talvez fosse um pouquinho cansativo para vocês. No Guidorize ele está feito em partes. Tá? Ele faz uma parte aqui, pega um outro resultado, faz uma parte e depois ele chega nesse resultado. Tá? Então, de imediato, o que tu precisas saber desse resultado é o seguinte. Lembra quando eu te falei sobre funções deriváveis? Né? Uma condição, uma das condições. A função, se ela não for contínua, então ela já não é derivável. Lembra disso? Tinha essa condição. Né? Se tiver um saltozinho ou um bico, deixou de ser derivável naquele ponto. Tá? Para a gente aqui, para ser integrável, se ela tiver o mesmo problema de continuidade, ela não vai ser integrável. Agora, se ela for contínua, ela é integrável. É diferente de derivada, tá? De derivada, tem funções que são contínuas, mas não são deriváveis. Tá? Por exemplo, essa função aqui. Essa função aqui é contínua, que é a módulo de x. Mas ela não é derivável na origem. Tá? Já para integral, essa aqui é integrável. Tá? Porque a integrabilidade só precisa de continuidade. Se for contínua, ótimo, é integrável. Tá? Muito bem, é isso que diz esse resultado. Então, aqui tem o manual do que deve ser feito, tá? O tutorial aí. Qual é o passo a passo? Você tem que dividir o intervalo da base lá, e um monte de intervalinhos. Esse é o passo a passo, que é o que a gente chama de partição. O segundo ponto é desses subintervalos, você escolhe um lambda i,
tá? Esse lambda aí depende do que tu queres fazer, se tu vai ser uma soma inferior, uma soma superior ou uma soma média, tá? Pode fazer isso. Aí tu vais construir retângulos, tá? Calcula a área desses retângulos e soma, tá bom? E calcula o limite com essa soma, com essa quantidade de retângulos indo para o infinito. Esse é o passo a passo, tá? Proposição, tem essas duas proposições que não nos interessam porque a gente não vai fazer essas contas. E vamos para o que nos interessa, que é isso, tá? O que nos interessa é isso. Esses 3 exemplos estão feitos na nossa nota de aula, tá? Nesses 3 exemplos é para você fazer essas somas mesmo e ver quanto é que dá, tá bom? Então vocês façam isso, vejam a nota de aula. Quem tiver curiosidade vai lá e faça, tá? As propriedades que nós precisamos são essas. Lembra que tinha as propriedades de derivação? Derivada da soma, soma das derivadas, regra do produto, regra do quociente. Se prepara. Então, se tem uma regra do produto para derivação, a integração, que é uma coisa inversa, vai ter que ter uma regra do produto aí de alguma forma, né? Aí vocês vão ver daqui a pouco que regra é essa, tá? Vai surgir alguma coisinha aí, tá? Lembra que tinha a regra da cadeia lá para derivação? Vai surgir alguma coisa equivalente em integral, naturalmente, que é o que a gente vai chamar de integração por parte e integração por substituição, tá? Continuando lá, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá a integral da soma, a integral da subtração, tem também a constante. Lembra lá que a constante pode sair da derivação? Então a constante pode sair também da integração aqui, sem problema nenhum. Uma propriedade interessante da integração é essa propriedade 1, que se você tem integral de a até b da sua função, se você inverter os limites aqui, você inverte o sinal, tá? Esses limites são chamados de limites de integração, tá bom? Se você troca a ordem, troca o sinal. Muito bem, essas aí são mais propriedades que estão todas lá. E vamos para o que interessa. Olha os exercícios aí. É assim que tem que ser sua vida agora. Abra o Guidorize. Olha uma página, 700 questões. E diz, vamos lá. Tá aí as questões. Vamos fazer. Vamos. 30 segundos para vocês fazerem a primeira. Vai. 30 segundos. Já foram 3. 4. Vamos lá. 30 segundos para vocês fazerem a primeira. Dá para fazer até de cabeça. Já? Muito bem. Já fizeram a segunda também? E outra coisa. Integral, assim como derivada, você não tem que estudar só pelas listas de exercícios. As listas de exercícios aqui do Projeto Newton são muito pequenas. Muito mesmo. Fazer 4 questões semanais não dá, tá? Você tem que, no mínimo, no mínimo 200 integrais. No mínimo. E eu não estou falando para você fazer 199 integrais de polinômio. Não é isso, tá?
é você ficar modificando. Vá modificando. Lembra quando eu falei para você ficar construindo gráficos de funções? Vá modificando a função para você construir. Se você não conseguiu, o problema é seu, foi você que construiu a função. Então, faça a mesma história. Construa várias funções e vá fazendo a integração. Qual é o cuidado? O cuidado é que tem que ser funções contínuas, tá? Para poder ser integrável, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a integral dessa função? Se eu tivesse perguntado qual é a primitiva dessa função? É a mesma coisa, tá? Como eu não coloquei os limites de integração, isso aqui é chamado de integral indefinida. Tá bom? Se é uma integral indefinida, significa que eu não sei fazer? Não. Significa que no final tem que aparecer uma constante, tá? Só isso, tá bom? Então, integral indefinida. Eu quero saber qual é a primitiva mais geral dessa função. Aí você olha. Quem é a função que quando eu derivo dá x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, tá? X ao cubo sobre 3. Quando você fez essa parte, você ficou preocupado com essa? Você ficou pensando nessa outra? Não. Você fez essa sozinho, certo? Por quê? Porque aqui existe o que nós chamamos da propriedade de integração. A integral da soma é a soma das integrais. Então, se tu quiseres escrever tudo, tu escreve assim, ó. X² dx mais integral x dx. Tudo bem? Aí sim, integral desse, eu já sei que é x ao cubo sobre 3 mais integral desse. Quanto é a integral de x? X² sobre 2. Mais a constante. Tá bom? Mesmo que tenha duas coisas aqui, tu não precisa para esse colocar uma constante, para esse colocar uma outra constante, e depois constante mais constante é constante. Não faz isso, coloca só uma constante no final, tá? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Item 2. Qual é o item 2 lá? Olha lá, integral x ao cubo menos x mais 1 dx. Como é que a gente tem que fazer? Separa as integrais, tá? Então, integral de x ao cubo dx menos, porque o menos pode sair, tá? Que é o menos 1 saindo. Integral x dx mais integral de 1 dx, tá? E agora, como fica? Quanto é a integral de x ao cubo? X à quarta sobre 4. E agora? X² sobre 2 menos x² sobre 2. E agora? Mais x. E agora? Mais c. Tá beleza? Bacana, né? Ótimo. Manda mais, manda mais. Não era 200? Já foram 2, né? Vamos. Terceira. Lembrando que as 200 é só tu, tá? Não conta com essas aqui da sala. Bom? Não conta. É você fazendo. O item 3. Ah, o item 3 é outro nível, né? O item 3 é outro nível. Vamos lá. Integral de seno de 5x. Oi? Menos cosseno, o quê?
5x. Oi? Mais C. Que mais? Tem mais? Tem. Sobre 5. Sobre 5. Não é isso? Por que que é isso? Porque quando eu derivar essa coisinha aqui, tem que dar essa coisinha aqui, né? Certo? Vamos ver? Olha lá. Você testa sempre. Coloca o 5 aqui, mais a constante, você deriva isso. Derivada da constante é 0, não precisa nem olhar, tá? Agora a derivada do cosseno. Não, professor, mas tem uma divisão aqui. Aplica a regra do quociente. Não inventa, tá? Não inventa. Tudo bem, você quer aplicar a regra do quociente? Vai, aplica, mas a constante, você tira da coisa, tá? Não vai correr risco desnecessário, tá bom? Então vamos lá. Derivar esse cara. Menos. Derivada do cosseno. Menos seno, certo? Então vou colocar. Menos seno de quem? De 5x. Agora tem que aplicar o quê? Regra da cadeia, né? Derivada de 5x é 5. Isso tudo está dividido por 5. Vai cancelar. Os sinais aqui se cancelam. Fica seno de 5x, que é o que está aqui dentro. Tudo bem? Tá? Tudo bem. Essa foi a nossa terceira. Quarto exemplo lá. Ah, o nível está ficando bom. Exponencial de 2x dx. Qual é a integral? Qual é a integral? Qual é? É o quê? E elevado a 2x mais c. É isso? Tá faltando algo? O quê? Tá faltando o quê? Logaritmo natural? O meio. O meio. Tá faltando esse carinha bem aqui, ó. Esse carinha aqui. Vamos ver? Pega esse cara, deriva, tem que dar isso, certo? Vamos lá. Exponencial 2x sobre 2 mais a constante. Deriva isso. Derivada da constante isso aqui dá 0, vou derivar só esse. Derivada da exponencial é ela mesma, aí aplico a regra da cadeia, vezes a derivada do expoente, que é 2. Dividido por 2, tá? Vai cancelar aqui e vai sobrar só a exponencial, que é o que a gente queria. Tá bom? O colega lá falou que faltou um logaritmo aí. Tá? Atenção com esse logaritmo, que é quando a base não é o e. Então vocês têm que lembrar disso, tá? Quando não for o e, vai aparecer o logaritmo mesmo. Muito bem. Já foram 4. Vamos para a quinta. Faltam 196. Quinta. Exponencial. Dx. Tá? Ah, e dica. Dica. Quando você chegar lá na biblioteca, pelo menos isso está no livro do Guidorizi. Se você pegar o livro do Guidorizi, vou resolver as integrais agora. Pega o livro do Guidorizi e vai resolver as integrais. Vai estar lá os itens A, B, C, D, E, F, muito provavelmente Z. O Guidorizi sempre vai até o final, né? Vai estar todas as letras. E sempre tá assim, ó, a primeira, check, check, de lápis. É o que o aluno não resiste, né? Ele tem que riscar o livro que não é dele, né? Aí faz check, check. Quando chega lá pela letra P, Q, R, não tem nenhum riscado. Não tem.
que o cara não chega. E não é porque ele se cansa, é porque ele trava mesmo. Tá? A dica que eu dou para vocês: façam a B, a C, só para dizer eu também vou dar meu check aqui. Tá? Depois tu pula algumas e pega a outra, aqui pelo meio do caminho. Aí vai sentir o drama. Tá? Aí dá uma puladinha e tenta fazer. Tá, ok? Começa a fazer isso. Tá? As questões mais interessantes geralmente estão um pouco mais embaixo. Isso que a gente está fazendo, tu não vais achar muito nos livros. Porque nos livros tu vai achar sempre assim, ó, dizendo qual o limite que ele quer aqui, de π sobre 2 até π, por exemplo. Tá? Ele já está dizendo isso. Então, você resolve essas esquecendo os limites. Tá? Só faz a integral do jeito que a gente está fazendo. Tá, ok? Depois, na próxima aula, que a gente vai ver com os limites. Ah, professor, então vou esperar a próxima aula, então. Não espera, não espera. Faz logo. Vamos lá. Essa aqui. Vamos integrar esse. Qual é a integral desse? Menos e elevado a menos x mais a constante. Essa é a integral. Tá? Como é que faz? Deriva isso. Derivada desse dá zero. E a derivada desse? O menos deixa. Derivada da exponencial é ela mesma. Só que dá menos x aqui. Você tem que derivar o menos x, que dá menos 1. Com esse menos 1 vai ficar mais. Tá? Tá resolvido. Tudo bem? Muito bem. Próximo. Item 6. Item 6 é 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo dx. Vamos lá. Qual é a integral de 1 sobre x? Vamos fazer o passo a passo? Integral da soma é a soma das integrais. Mais integral de 1 sobre x ao cubo dx. Integral desse. Quanto é a integral de 1 sobre x? Oi? Logaritmo natural de x, não é isso? Só que eu não estou dizendo os limites ali, então pode ser que esse x seja negativo, certo? Então eu preciso do módulo, tá? Então aqui é logaritmo natural do módulo de x, tá bom? Muito bem, mais que é a integral de 1 sobre x ao cubo. Um sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado. Mais a constante. Tá faltando ainda alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Está faltando duas coisas. Não está faltando? O que é que está faltando? Eu vou derivar e vocês vão me dizer o que está faltando, tá? Vou derivar só isso aqui. A gente tem que voltar para cá, tá? Vamos derivar só isso aqui. Se eu derivar isso, a derivada desse cara aqui, eu tenho que pensar que ele é x menos 2, não é isso? Mais a constante. Aí quando eu derivar isso aqui, o menos 2 vem para frente, né? Vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 3. A derivada da constante é zero, tá? Então esse aqui vai ficar menos 2 x ao cubo. Ó, não voltou para lá. Então tem alguma coisa para ser retirada aí. O que a gente tem que fazer ainda aqui? Oi? Dividir por menos 2. Tá? Então está faltando o negativo e o 2. Tá? Então vamos lá. Então, esse aqui, ele é o x quadrado, sim. Só que faltou aqui o menos 2, né? Então eu vou colocar o menos aqui. Menos 2x quadrado. Tá?
Tudo bem? Por mais que você ache que está certo a sua questão, sempre faça essa derivação. Você já está safo em derivados. Não, professor, não confia muito. Está safo se corrigir a prova. Falar em tá fácil. Vocês são... Tem gente que é muito sem vergonha. Eu falei que tinha questões inerráveis na prova. Teve gente que errou, cara, do polinômio. Não é possível. Não, não é possível. É. Eu fiquei, não. Não dá. Não, deu alguma coisa no cara. Não, eu acho que a pessoa olhou pro do lado. Ah, essa que é a resposta é. Ah, poxa, eu tinha feito outra. Mas a prova é diferente. A do lado é diferente da sua. Só pode. Não, porque. Sério, a pessoa acertou a questão mais difícil. Você acertou a questão mais difícil. Você mesmo, você errou a mais fácil. Não foi a do polinômio. Quando eu tava corrigindo, pô, tá bacana essa prova desse cara aqui. Errou essa como? Eu fiquei assim. Aí eu fui ver quem é. Você? Pois é, acontece, né? Acontece. Vamos lá, sétimo item. Integral x menos 1 sobre x dx. Teve outro aqui quando terminou a prova, disse assim, professor, mande mais assim. Cara de pau, né? Qual é a integral desse aqui? Integral de x. X quadrado sobre 2, tá? Menos integral do 1 sobre x. Já sabe, né? Logaritmo natural do módulo de x mais a constante. Não vamos esquecer a constante, tá? Lembre-se, essa constante pode ser uma coisa muito pequena. Pode ser 0,1, por exemplo. Mas pode ser 6 vezes 10 elevado a 10.000. Pode ser uma coisa muito grande. Então, se você não colocar a sua constante na hora da prova, você perde pontuação sim. Tá? Você dizia assim, eu errei só uma constante. É como um cara que só passou um sinal vermelho. Tá? Cuidado. É super importante isso. Você acha que na Almirante Barroso você está 30 anos dirigindo, nunca cruzou um sinal vermelho, você acha que quando você cruzar o primeiro vão te perdoar? Não vão. Principalmente se for o Kurosambar. Não perdoa, cara. Eu suspeito até que não tem freio. Vamos lá. Não, sério, parece que ele tá sempre atrasado, né? Eu não consigo entender. Eu acho. A impressão que dá. Cara, é a primeira viagem, tu já tá atrasado? A impressão é essa. Ó, integral do cosseno mais 1. Observa que eu não estou separando mais as integrais, tá? Você não é obrigado a separar as integrais, tá bom? Você separa só para se organizar, mas não é obrigatório. Vamos lá. Integral do cosseno, qual é? Seno. Mais integral de 1, x. Mais a constante. Tá? Vamos lá. Item 9. Item 9. Boa. 1 sobre raiz de x. Dx. Qual é a integral desse? Oi? Pensa aí. Qual é essa integral? Qual é? Vai. Mais C.
Também não acha que se tu fizer isso aqui na tua prova, tu vai ganhar alguma coisa, tá? Vai. Oi? Meio raiz de x? Será? Alguém quer corrigir? Tem alguma coisa não legal aí. Menos? Não. O cara do lado tá dizendo, pô, tu não sabe essa? Mas ele não dá a dica. Vai, qual é? 2 raiz de x, perfeito. Olha, deu a dica lá. 2 raiz de x. Muito bem. Quando você deriva isso aqui, lembra que a raiz de x é x elevado a meio, né? Então, o meio vem para frente, esse meio já vai cancelar com esse 2. Tá? Vamos só fazer aqui. Ó, x elevado a meio. Quando você derivar, o meio vem para frente. Vezes 2. Isso aqui cancela, né? Então vai ficar x elevado a menos meio. Tá? Porque meio menos 1 é menos meio. E isso aqui significa que o x está no denominador. Com o expoente meio. Mas o expoente meio é a raiz, né? Tá bom? Tá? Então tá certinho. Então é 2 raiz de x. Tá? Muito bem. Lá o próximo item. Próximo item, tu tens 1 mais t quadrado dividido por t à quarta. E aí? Como fazer isso? Como você faz? Qual a ideia? Qual a ideia vocês usariam nessa? Separar as frações, tá? Então vamos lá. Você faz isso aqui, ó. Vai fazer 1 sobre t à quarta, tá? 1 sobre t à quarta mais t quadrado sobre t à quarta, tá? Isso tudo dt. Já que a gente separou, vamos separar as integrais logo. 1 sobre t à quarta dt mais t quadrado sobre t à quarta dá 1 sobre t quadrado, né? dt. E agora? Qual é a integral desse? Oi? Três sobre t... Não? Qual é a resposta? Não, eu fico só olhando pra cara de vocês que vocês só ficam ali. Pensem também, bora. Vai. Tem uns que parece que estão mandando energias positivas pra vocês, vai. Oi? Menos 1 sobre 3t ao cubo. Tá? E aqui? E aqui? Menos 1 sobre
2, T, 2T, é isso? Tem alguém estranho aí. Tem um ser que não pertence a essa conta. E tá aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. O que é? O 2. O 2. Não tem esse 2. Tá? Não tem esse 2 aqui. Mais a constante. Vamos testar. Para testar, a gente tem que derivar isso, certo? Vamos pegar esse cara e eu já vou colocar esse t ao cubo em cima, já vou colocar esse t aqui em cima, tá? Vou pegar esse cara aqui, vai ficar menos 1 terço de t elevado a menos 3 menos t elevado a menos 1 mais a constante. Vou derivar isso. Derivada disso, olha, derivada desse cara aqui, o menos 3 vem para frente, né? Vai ficar assim, ó, menos 3 vezes, já tem o menos 1 terço aqui. Esse parênteses aqui é fundamental, tá? Se você não coloca, você está dizendo que você está subtraindo, não multiplicando. Faça isso, tá? T menos 3 e retira uma unidade, tá bom? Agora você tem menos 1 vem para frente, vai ficar t elevado a menos 1 menos 1, tá bom? Produto de negativos dá positivo, o 3 cancela com 3, vai sobrar só t elevado a menos 4. Produto de negativos é positivo, fica t elevado a menos 2, igual, isso aqui é 1 sobre t à quarta, mais 1 sobre t ao quadrado. Deu? Tá aí, ó, 1t à quarta, 1t quadrado. Tá bom? Muito bem. E aí? Terminamos 10 questões. Faltam 190 para mim. Para você falta 200. Tá? Vamos lá. Terminou os nossos exemplos. Qual exemplo você quer? Qual função você quer integrar? O que esses resultados representam? Eles estão te mostrando simplesmente as funções que são as primitivas das funções iniciais. Em outras palavras, eu estou exibindo para vocês as funções que têm como taxa de variação isso. Qual função tem taxa de variação isso? Essa função. Entendeu? Porque é a definição. Essa é a definição. Tá, ok? A primitiva é a própria integral. Tá? A palavra inicial a gente chama de primitiva pela ideia de onde surgiu essa taxa de variação. Ela surgiu daquilo ali. Entendeu? Por isso é a palavra primitiva. Tá bom? Uma das aplicações de integrais é que elas vão nos fornecer, no plano, elas vão nos fornecer uma área. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver isso aqui. Que a gente já começou a falar hoje. Se eu quiser a integral dessa função, desse A até esse B, quando eu fizer a conta, eu vou achar essa área. Tá? E a gente vai ver também, já na próxima aula, que se eu consigo fazer isso, eu também consigo fazer uma coisa melhor que isso. Que é isso aqui. Se eu tiver essa função aqui e tiver uma outra função aqui
e você quiser aqui entre A e B, quem é essa área aqui entre os dois gráficos, também você consegue calcular. Tá? Por que você consegue calcular isso? Porque se você sabe isso, como é que você faz? Você calcula, por exemplo, a área abaixo dessa, que é dessa forma. Você calcula a área abaixo dessa, que também é dessa forma. Aí você pega a primeira e subtrai da segunda. E você vai achar essa área. Tá bom? Essa é uma das aplicações. Nem sempre. A gente vai definir algumas integrais mais na frente, isso. Essa é a nossa aula de número 25, se eu não estou enganado. A gente vai ter 30 aulas. Uma das nossas últimas aulas vai ser achar coisas desse tipo aqui. Suponha que eu tenha o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Suponha que eu tenha isso aqui. Essa função, essa reta. Se eu calcular essa integral, eu acho essa área bem aqui. Tá? Mas vai ter uma que a gente vai fazer, que a gente vai se perguntar, mas e se eu girar isso em torno do eixo Y? O que é que eu acho? Deu para enxergar aí? Como se fosse um cilindro que em cima é um cone. A gente vai querer saber qual é o volume desse objeto. A integral vai me dar isso. Tá? Esse volume é fácil, porque a gente sabe por educação básica que é só calcular o volume do cilindro, o volume do cone é somar. Mas a gente vai ter uma integral para resolver isso. Tá? Mas a gente não saberia, por exemplo, em educação básica, como resolver um problema desse aqui. Ó. Que isso aqui seja uma curva, aí eu acho essa área, aí alguém te pergunta assim, bem, você rotacionou isso em torno do eixo Y, mas e se eu rotacionar em torno do eixo X? Né? Se você rotacionar em torno do eixo X, você vai obter essa coisa aqui. Tá? E eu posso te perguntar qual é o volume dessa coisa. Vai ter uma integral para isso. Tá bom? São coisas que a gente vai fazer. Tá? Tudo bem? E isso, cálculo 1. Tá? Quando você chegar em cálculo 2, a pessoa não assusta. Não assusta nada. Se chegar em cálculo 2, em cálculo 1 a gente procura os pontos que a função tem pontos de máximos e mínimos, né? Cálculo 2 é a mesma história. Cálculo 2 suponha uma parábola no plano, mas se eu giro a parábola em torno do seu eixo de rotação, você vai obter um paraboloide, né? Tá? Esse objeto é o gráfico de alguma função. Lá a gente vai querer saber também qual é o ponto de máximo e mínimo dessa função. Tá? A gente vai querer saber curvas de níveis lá. Sabe quando você olha livros de geologia, livros de física, de geografia, que tem alguns mapas de relevo. Só que são visões superiores. Não sei se vocês já viram mapas desse tipo aqui. Eu vou pegar esse mesmo desenho e vou fazer o seguinte. Esse cara aqui está no espaço. Esse cara está no espaço. Se eu cortar esse cara por um plano, vai dar aqui vai dar isso aqui, certo? Eu projeto esse cara no plano. Aí você vai enxergar isso. Tá? Se eu cortar mais em cima, você vai enxergar isso. Corto mais em cima, vai enxergar isso. Então você já deve ter visto na vida de vocês algum mapa assim. Não já? Mapas assim? E cada curva dessa com uma cor diferente?
O cara que estuda isso, ele sabe que cada curva dessa é um nível diferente do gráfico da função. Eles são chamados de curvas de níveis. Você vai estudar lá em cálculo 2. Tá bom? Então, cálculo é uma coisa que vai bem longe. Não me faça essas perguntas que eu já cheguei em cálculo 2 ali. Tá? Acaba me empolgando demais. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, na próxima aula a gente continua e fala de integração. Dessa vez, integral de Riemann definida. A gente vai dizer os limites de integração e calcular as áreas. Tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.